Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícias. Eu recebo aqui em nossos estúdios para um bate-papo com você que está nos assistindo, com o nosso telespectador, a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso assunto de hoje, aposentadoria por deficiência ou invalidez. Qual que é a melhor opção? Você vai ficar sabendo disso a partir de agora. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa, que vem nos assistir depois. Como sempre, é uma alegria estar aqui falando sobre um assunto tão importante e que a gente nunca tinha falado. Pois é, assunto novo e para deixar você por dentro, para você saber qual que é a melhor, qual a melhor opção. Aposentar por deficiência ou por invalidez. Doutora Marcela, eu começo perguntando, qual o principal aspecto, qual a principal diferença da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria para a pessoa que tem deficiência? Fábio, a principal diferença, o que difere uma da outra, é que a aposentadoria por invalidez, ela é indicado para aquele segurado que ele não tem condições de exercer nenhuma atividade laborativa, nem hoje e nem amanhã. Então, a gente trabalha a invalidez permanente. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é que é a aposentadoria da pessoa que a vida inteira, ou por alguns anos, trabalhou tendo barreiras, seja física, mental, intelectual ou sensitiva. Às vezes a pessoa não está no cargo que é próprio para quem tem deficiência, mas ela tem essa barreira e ela consegue exercer essa atividade. Para essa pessoa é indicado a aposentadoria da pessoa com deficiência. Doutora, você poderia deixar mais claro para o nosso telespectador quais que seriam as principais regras, tanto da aposentadoria por invalidez, quanto da aposentadoria por deficiência? Fábio, são dois critérios básicos que separam uma da outra. Na aposentadoria por invalidez, é necessário que a pessoa tenha no mínimo 12 meses de contribuição. O que acontece muito? As pessoas descobrem um quadro clínico e depois começam a contribuir. E tem uma outra exceção, que é quando a pessoa tem uma doença grave, suponhamos, a pessoa faz uma contribuição nesse mês, no próximo mês ela tem um diagnóstico de um quadro clínico muito grave, que a gente tem um rol exemplificativo no INSS de doenças que você pode aposentar tendo uma contribuição. Ou seja, para esses casos, o indicado é aposentadoria por invalidez, tendo 12 meses de contribuição. O que acontece muito é que as pessoas passam a contribuir depois que descobrem o quadro clínico. Por isso que não conseguem aposentar por invalidez e muitas vezes não conseguem um afastamento por auxílio-doença. A aposentadoria do deficiente, da pessoa com deficiência, ela tem dois regramentos. Ela pode ser por tempo de contribuição e ela pode ser por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, no caso do homem, se ele tem uma deficiência grave, serão analisados 25 anos de contribuição. Se for uma deficiência moderada, serão analisados 29 anos de contribuição. E se for leve, 33 anos. Para a mulher deficiente, ela tem que ter 20 anos de contribuição quando ela é grave. Quando ela é leve, ela vai aposentar com 29 anos de contribuição, com 25. E quando ela é mais leve, 28 anos de contribuição. Ou seja, essa é uma das modalidades da aposentadoria da pessoa com deficiência. A segunda modalidade é por idade. O homem tem que ter 60 anos, a mulher 55 e no mínimo 15 anos de contribuição. Agora, doutora Marcela, qual que seria a principal diferença, então, entre a aposentadoria com deficiência, para a pessoa que tem deficiência, e a pessoa que tem invalidez? É o tempo de duração desse benefício. A aposentadoria do deficiente, ela é vitalícia, Fábio. Ela não vai ser revista, porque existe uma deficiência física, intelectual, mental ou até mesmo sensorial. Essa deficiência, ela não desaparece. Então, ela é definitiva, ela é vitalícia. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser revista a qualquer momento. Eu acho que foi até uma pergunta que eu fiz para você no último quadro que nós tivemos aqui no Jornal Cidade em Notícia, se ainda existia a aposentadoria por invalidez. Não sei se você se lembra. Lembro. Se ainda existia, se as pessoas ainda conseguiam se aposentar por invalidez, e você disse que em alguns casos. Por exemplo, nós temos um caso lá no escritório, aproveitando a sua pergunta, onde a nossa cliente, ela afastou com auxílio-doença, orientada pelo nosso escritório, o benefício dela é R$ 3.400. O INSS, se ela tivesse feito talvez esse trâmite sozinho, o benefício dela de aposentadoria por invalidez seria de R$ 1.900. Ela ia perder muito. Então é necessário, porque nem sempre vale a pena uma aposentadoria por invalidez. É necessário estudar o valor da renda e a longo prazo. Agora, existe outro aspecto importante, doutora, da aposentadoria por invalidez que você deseja citar para deixar mais claro para o nosso telespectador?
Sim, a aposentadoria por invalidez é para aquele trabalhador que não consegue trabalhar. Mas nunca tem mais. gente que volta a trabalhar mesmo que seja escondido. Se pegar, perde benefício, não é isso? Perde benefício e vai responder a um processo de cobrança dos valores recebidos indevidamente. É um processo complicado, nem sempre a gente consegue vencer, porque, na verdade, o benefício previdenciário ela é uma verba alimentar. Não tem como a pessoa devolver aquilo que ela alimentou. Sim. Né? Que ela comprou medicamento, ela alimentou, pagou água, luz, não tem como. Mas é um risco. Então, é para a pessoa que não tem condição de trabalhar em nenhuma atividade. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a pessoa pode continuar no mercado de trabalho. Por quê? Vocês viram a idade? A idade, ela é muito, por exemplo, o homem são 24 anos de Sim. contribuição. Às vezes ele está novo, ele quer continuar trabalhando, a mulher também quer continuar trabalhando. Tem realmente uma deficiência, ela pode ser moderada ou leve, e ele continuar no mercado de trabalho. Então, qual que seria a melhor opção a escolher? A por invalidez ou a aposentadoria por deficiência? A pessoa que aposenta por deficiência, ela tem uma vantagem. Ela pode continuar no mercado de trabalho e ela vai somar duas rendas, da aposentadoria com o atual trabalho. Então, ela já é mais vantajosa por esse aspecto. Lembrando que a aposentadoria por invalidez, quando que ela ocorre? Ela ocorre quando a pessoa tem uma doença grave ou quando a pessoa sofre um acidente. Então, se a pessoa sofre uma doença grave, um acidente que a impede de trabalhar, nesse caso, é indicado a aposentadoria por invalidez. Agora, doutora, quais são os documentos necessários para poder começar o processo da aposentadoria, tanto por invalidez quanto por deficiência? O mais importante, Fábio, é a documentação médica arquivada. Eu tenho exame de 10 anos, guarda. Eu tenho exame de 15 anos. A gente tem que guardar porque a época da pandemia, eu falei muito isso, Sim. que quem teve Covid, que era para sempre procurar um posto de saúde e documentar, né, esse quadro clínico, porque nós não sabemos o efeito a longo prazo da Covid. Mesma coisa de qualquer quadro clínico. Se você começou a ter algum sintoma, faz um caderninho, faz anotações e guarda toda a documentação. Doutora, seria interessante aquela pessoa que começou a ter algum problema, alguma deficiência, fazer ali um retorno ao médico, renovando aqueles laudos de ano em ano? O ideal, a orientação Sim. que nós passamos no escritório é ter um controle pelo menos anual, mas o ideal é que seja semestral e dependendo do quadro clínico, trimestral, em alguns casos, com questões neurológicas, nós pedimos que seja mensal, até porque tem medicamento, então a pessoa tem que pegar a receita. Agora, a título de curiosidade para quem está nos assistindo, tem a maioria de aposentadorias por invalidez ou por deficiência ou está equiparado, doutora? Hoje, a aposentadoria por invalidez, ela ainda é o carro-chefe, por quê? Após a reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez, ele é mais barato para o INSS. Você acredita nisso? Ela é mais barata. Então, olha o exemplo que eu dei Sim. durante a entrevista. A aposentadoria da pessoa com deficiência, o coeficiente do cálculo é maior. Então, o INSS, sempre que ele pode, eu tenho vários casos no escritório que a gente está acompanhando aposentadorias futuras de aposentadoria de pessoa com deficiência que estavam indicados a aposentarem por invalidez, porque a renda dela, como aposentada com uma pessoa com deficiência, ela vai ser muito melhor. Então, um recado importante para você, antes de fazer essa opção, de começar o seu processo, tem um advogado especialista no direito previdenciário para poder lhe acompanhar e, principalmente, já leve a documentação, né, doutora, que você já disse aqui no jornal. Exatamente, tem que tomar muito cuidado com algumas pessoas que são aposentadas por invalidez. Se precisarem de ajuda de terceiros, podem pedir o acréscimo de 25% e, se porventura voltarem ao mercado de trabalho, tomar muito cuidado, porque algumas empresas fazem a sua inscrição como MEI ou fazem a sua contribuição no INSS, você pode responder a um processo dentro do INSS para devolução de valores e ainda perder o seu benefício. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o nosso jornalismo, esclarecendo as dúvidas do telespectador itonense até daqui a 15 dias. Nós agradecemos com o carinho de sempre. Obrigada.